E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vamos desvendar um pouco da mágica por trás da tecnologia que nos cerca. A gente vai seguir a jornada de um único dado, desde o momento em que ele nasce no mundo físico até se transformar numa informação super valiosa. Vamos nessa? Pois é, já parou para pensar nisso? Como é que um número, uma simples medição de temperatura num lugar, consegue viajar e se juntar com milhões de outros para contar uma história muito maior? É exatamente essa jornada, esse caminho que a gente vai percorrer junto agora. Bom, para começar, a nossa jornada tem que ter um ponto de partida, certo? E esse ponto é o mundo físico, o nosso mundo. É aqui que entra a tal da internet das coisas, ou IoT, que está basicamente transformando tudo ao nosso redor num grande ecossistema de dados. Sabe, a internet evoluiu muito. Lá no começo eram os computadores se conectando em redes. Depois, na década de 90, 2000, fomos nós, as pessoas nos conectando pelas redes sociais. E agora? Bom, agora é era de conectar as coisas. Tudo. De uma lâmpada em casa até uma cidade inteira. E o que é uma coisa nesse papo todo? Pensa em qualquer objeto do nosso dia a dia. Um relógio, um carro, um sensor de umidade lá no campo. Qualquer objeto que ganha um sensor e a capacidade de se conectar à internet e mandar dados, ele vira, basicamente, um ponto de coleta de informação no mundo real. Tá, mas como esses dados saem do objeto e chegam em algum lugar útil? De forma bem simples, a arquitetura é essa aqui. Primeiro, o sensor na ponta captura a informação. Depois, um gateway, que pode ser um roteador ou até um celular, junta esses dados e manda para frente. E por fim, eles chegam nos serviços de back-end, lá na nuvem, onde a mágica da análise realmente acontece. Beleza, o dado foi coletado. E agora? Ele precisa viajar. Só que ele não pode ir de qualquer jeito, né? Ele precisa de uma linguagem, de um mensageiro, para garantir que ele vai ser entendido direitinho lá do outro lado. E esse mensageiro é a API. Pensa na API como se fosse um garçom digital. A aplicação que precisa do dado faz um pedido, a API leva esse pedido até a cozinha, que é o servidor, e traz a resposta de volta. É a API que permite que sistemas totalmente diferentes consigam conversar entre si de um jeito padronizado. O processo todo é um ciclo bem simples, de 4 passos. A aplicação pede alguma coisa, o servidor processa esse pedido, manda a resposta de volta e a aplicação recebe e entende o que chegou. É essa dança constante que faz os dados se moverem pela web. Mas a escolha do protocolo, da língua que vai ser usada, é super importante. Para os dispositivos de IoT, que muitas vezes têm pouca bateria e uma conexão meio instável, a eficiência é tudo. Enquanto o REST é muito usado na web, o MQTT foi pensado justamente para ser leve. Ele gasta menos energia, mantém a conexão aberta e, olha só, é incrivelmente mais rápido. É por isso que ele é o queridinho para o mundo das coisas. Ok, nosso dado viajou e finalmente chegou ao seu destino. Agora, ele precisa de um lugar para ser organizado, guardado e processado. Em outras palavras, ele precisa de um cérebro digital. E para construir esse cérebro, quem desenvolve geralmente usa ferramentas muito poderosas, como o Django, que é um framework de Python. Ele já vem com vários blocos de construção prontos, o que acelera demais o trabalho de criar aplicações web complexas. A filosofia principal do Django está toda nessa frase: Don't repeat yourself, ou não se repita. A ideia é simples: reutilizar código e componentes. Isso deixa o desenvolvimento mais rápido, mais limpo e com menos chance de erro. É pura eficiência. O primeiro passo para criar o nosso cérebro digital é gerar uma espécie de esqueleto para o projeto. Ferramentas como o Django fazem isso com um único comando. Ele já cria toda a estrutura de pastas, tudo organizadinho, preparando o terreno para receber os dados. Em seguida, é preciso criar a planta baixa para os nossos dados. A gente define no código como cada informação vai ser guardada. Para o nosso sensor, por exemplo, a gente diria que vai ter um campo para temperatura, outro para umidade e um para registrar a hora exata da medição, como está aí no exemplo. Com a estrutura toda pronta, é hora de ativar o cérebro digital. Com mais um comando simples, ele fica online, ouvindo, pronto para que o primeiro dado do nosso sensor chegue e seja guardado. É aqui que ele começa oficialmente sua nova vida como informação digital. Certo, o nosso dado chegou e está seguro lá no banco de dados. Mas ele ainda está sozinho. E um dado sozinho não diz muita coisa. Como é que a gente transforma milhões de pontinhos desses em conhecimento de verdade? Para começar, a gente precisa entender a escala do desafio. Dá uma olhada nesse número: 103 zettabytes. Isso é um número com 21 zeros depois dele. É uma quantidade de dados que a gente mal consegue imaginar.
Para lidar com essa avalanche toda, é preciso uma disciplina especializada. E essa disciplina é a ciência de dados. Ela é uma mistura de estatística, ciência da computação e conhecimento do negócio, tudo focado em mergulhar nesses conjuntos gigantes de dados para encontrar padrões, fazer previsões e extrair informações que antes eram simplesmente invisíveis. Mas é bom não confundir. Análise de dados, Big Data, ciência de dados, pode parecer tudo a mesma coisa, mas não é. Enquanto a análise de dados geralmente olha para o que já aconteceu e o Big Data se preocupa com a infraestrutura para aguentar o volume de dados, a ciência de dados vai além. Ela usa métodos bem mais complexos para descobrir padrões e até prever o futuro. Bom, agora que a gente viu todas as peças do quebra-cabeça, vamos juntar tudo. Vamos acompanhar a jornada real de um ponto de dado lá do projeto de sensores da Univesp. Tudo começa aqui. Num polo da Univesp, em São Paulo, um pequeno sensor captura um instante no tempo. Ele registra a temperatura e a umidade do ar naquele exato momento. Pronto, o nosso dado nasceu. Imediatamente, essa pequena informação é empacotada e enviada pela internet. Usando aqueles protocolos de API que a gente viu, ela viaja da rede local do polo até os servidores centrais. E a mensagem chega ao seu destino. A nossa aplicação Django a recebe, verifica se é uma fonte confiável e a armazena de forma super organizada no banco de dados, junto com milhões de outras leituras que chegam sem parar. É aqui que a mágica final acontece. Sozinho, aquele dado era só um número. Mas quando um cientista de dados o analisa junto com milhares de outros pontos, coletados ao longo do tempo e em vários locais, os padrões começam a aparecer. O nosso único dado ajuda a contar a história do microclima de uma região da cidade. O que era só ruído vira um insight. Nós acompanhamos a jornada de um único dado, do sensor até virar conhecimento. A questão que fica no ar é se um único ponto já pode revelar tanta coisa, que novas histórias, que novas compreensões sobre o nosso mundo e sobre nós mesmos vão surgir quando não milhões, mas trilhões de coisas estiverem conectadas, conversando e compartilhando o que sabem. Fica aí a reflexão.